Como medir, então, a largura de uma escada? Ontem a Michelle, não, perdão, a Milena perguntou no grupo e eu respondi a ela, vocês colaboraram, mas eu achei muito prudente eu gravar esse vídeo para reforçar alguns itens para vocês. Primeiro item que eu quero reforçar, deixa eu só confirmar. Primeiro item que eu quero reforçar para vocês é que tudo que nós falarmos sobre saídas de emergência, nós vamos ter como referência a instrução do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, a IT número 11. E a IT número 11, se nós formos até o item 5.72, nós vamos tratar das larguras das escadas. Quando eu falo largura das escadas, nós falamos, né, no áudio anterior, no vídeo anterior, que a escada tem que ter a largura no mínimo de 1,20, os corredores têm que ter no mínimo 1,20 e a porta pode ser de 80 centímetros. Mas, nesse caso da escada, a Milena nos comentou, né, que ela já teve alguns embates, alguns impasses com o bombeiro com relação por onde que eu meço. Eu meço pela parede, eu meço pelo corrimão, que foi um problema que ela teve lá, o bombeiro me falou que tinha que descontar os corrimãos. Como que funciona isso? Aonde que eu meço a largura das escadas? A largura do meu corredor ou a largura da minha escada? E como eu sempre falo para vocês, com o bombeiro é uma das instituições muito mais tranquilas. O Estado de São Paulo, principalmente, muito tranquilo de se argumentar, porque tudo que eles pedem tem que estar escrito nas instituições técnicas, portarias ou pareceres. Então, dificilmente eles excedem isso, e quando eles se equivocarem, cabe vocês, responsáveis técnicos, mostrar a solução para eles, fazer os apontamentos, as argumentações. O Comunix, eu reforço, eu já falei sobre isso em outras aulas, o Comunix não é o fim do mundo, mas se você, engenheiro arquiteto, se decidiu, você não precisa saber de tudo isso, mas se você decidiu entrar nessa área, é sua função estudar, se aperfeiçoar e ir no bombeiro quantas vezes você precisar tirar dúvida e principalmente ler as instruções técnicas. Muitas vezes os comunicados de vocês são genéricos, né? Do tipo, atender IT11, atender IT42, atender IT22, no caso de hidrante, porque tá claro lá o problema que vocês, e vocês não lerem e querem que o bombeiro dê a resposta para vocês. É muito mais fácil o bombeiro comunicar. Mas vamos focar aqui na largura da escada, que é a minha meta com vocês hoje. Largura da escada, então, não é do jeito que o bombeiro, assim, do que a pessoa que está lá, que é medir, que está fiscalizando, vistoriando, não é do jeito que você, responsável técnico, quer, e não é do jeito que o proprietário quer, é do jeito que está na norma. E o que é que está na norma? São 3 itens que falam sobre a largura das escadas. Primeiro, que ela tem que ser proporcional, tem que atender a demanda das pessoas de cima. No cálculo hidráulico, nós já aprendemos a fazer esse cálculo de 2 maneiras, calculando, partindo, se eu tenho 1.500 pessoas, qual que tem que ser a largura da minha escada, dos meus corredores, das minhas portas. E ao contrário também, se eu já tenho uma escada de 1,20, qual é a população máxima que cabe lá em cima? Se a minha escada tem 1,10 fora do padrão, qual é a população máxima que cabe lá em cima? Então a gente aprendeu a calcular partindo da largura existente da edificação e partindo do número da população, beleza? Mas o item específico da Milena sobre qual a largura deve ser medido, as medidas têm que ser feitas no ponto mais estreito da escada ou do patamar. Lembrando que escada e patamar tem que ter um mínimo 1,20 m. Às vezes as pessoas fazem escada com 1,20 m, chega num patamar, mete um patamarzinho lá de 90 centímetros e continua outra escada do outro lado lá de 1,20 m, porque possivelmente não fez a forma de Blondel, né? Não fez o balançamento correto e o patamar teve que ficar menor. Então, precisamos projetar a escada, vocês precisam projetar as suas escadas de maneira que o patamar fique com 20 e as escadas ficam balanceadas e atendendo sempre a largura de 1,20 m das escadas e do corrimão. Desculpa, das escadas e do patamar. Então, a medida das escadas tem que ser feita do ponto mais estreito das escadas, excluindo os corrimãos. Logo, eu vou excluir os corrimãos, Milena, como a gente comentou. Porém, tem uma coisa legal que dá muita confusão, que é o seguinte, assim, ó, mas não as guardas ou balaustrados. O que significa? Significa que se eu tenho a medida de 1,20 m, desculpa, gente, se eu tenho a medida de 1,20 m, eu posso excluir os corrimãos. O guarda-corpo eu posso excluir? Os balaústres que sustentam os corrimãos eu posso excluir? Não, nem o guarda-corpo e nem
os balaústres. Eu só posso excluir os corrimãos. Logo, a medida da minha escada, eu começo a contar a partir do ponto mais estreito. E se o ponto mais estreito for o balaústre, for ali o suporte para o corrimão, é a partir dali. Tá? For ali o guarda-corpo, é a partir dali. Isso aqui é um erro muito comum, porque eu já vou mostrar isso. E no caso então eu excluo as guardas dos balaústres. Então vamos lá, desculpa, eu não excluo as guardas do balaústre, eu excluo apenas os corrimãos, que pode se projetar 10 centímetros de cada lado da minha escada, sem a obrigatoriedade do aumento da largura das escadas. Vamos lá para vocês entender. Antes disso, o terceiro ponto é o seguinte: toda vez que eu desenvolver lanços paralelos, eu preciso ter um espaço mínimo de 10 centímetros entre esses lanços das escadas, para permitir justamente a localização do guarda-corpo e a fixação do corrimão, tá bom? E deixa eu mostrar só uma imagem para vocês, então. Sobre isso aqui o pessoal fala assim, mas Cláudio, é possível um guarda-corpo projetar 10 centímetros? Isso aqui é muito comum que os alunos chamam em box. Falam assim, Cláudio, mas não é do guarda-corpo que ele está falando, não é do corrimão, ele está falando do guarda-corpo, eu posso ter o balaústre até 10 centímetros ali? Não, não pode, tá? Porque, pelo seguinte, olha só, vamos ver aqui abaixo, eu tenho sobre a medida do corrimão. Aqui. Então, se vocês notarem aqui comigo, deixa eu aumentar aqui para ver se vai ficar melhor para vocês. Foi? Foi. Então, se vocês notarem aqui comigo, eu tenho aqui 50 milímetros, ou seja, e aqui 50 milímetros. Ou seja, eu tenho aqui, de um lado, 5 centímetros, e aqui também, que é a largura, né, do guarda-corpo, do corrimão, 5 centímetros. Ou seja, totalizamos aqui, nessa distância daqui até o término, a distância máxima que a gente pode ter pela nossa norma, é um total de 10 centímetros, tá bom? De cada lado. Então, é disso que se trata o corrimão, Milena. Eu posso descontar, não, eu meço a escada pelo espaço mais estreito, e o corrimão eu posso ter ele ocupando 10 centímetros de um lado e até 10 centímetros do outro lado. Maravilha, pessoal? Então, o que se trata naquele artigo 5, nós vimos lá no 5.72, é sobre, eu só posso descontar os corrimãos. Mas o que acontece na prática? Vamos ver aqui o site, boa. Escadas laço paralelo. Vamos pegar aqui essa dica do site Dicas de Arquitetura. Bom, ele tem aqui um lance. O que acontece? Acontece que a maior parte dos projetos de vocês, que vocês me mandam inbox para eu analisar, o cliente de vocês é aquilo. Nós estamos no mercado onde o imóvel é muito caro, o metro quadrado do imóvel é muito caro. Então, tudo que puder compactar, eles vão compactar. E aqui é onde começam a surgir os problemas. Normalmente eles já projetam essa escada aqui, daqui a aqui, com quanto? 1,20. Se vocês olharem quase 100% dos projetos, ela já vai ter 1,20. Ela não vai ter aqui aquele espacinho, deixa eu pegar de outra cor, aqueles 5, 10, 15 centímetros a mais para cá, para aí sim colocarem aqui a guarda, né, fora da largura da escada, ou o guarda-corpo fora da largura da escada, de maneira que o corrimão fique para dentro da escada. Então, e aí sim eu posso descontar. Nesse caso aqui, se o cara colocou a largura da escada de vocês 1,20 m, 1,20 m. Esse pilar aqui, esse sustentação que ele fez aqui, essa guarda, que pode ser tem que ser 100% preenchida, ou com espaço de 15 centímetros, tem que ter a altura no mínimo de 1,05 m, ou 1,30 m se for área externa. Essa guarda aqui, vamos supor que ela tenha aí seus 5 centímetros ou 10 centímetros. Eu tenho que descontar do espaço da escada, porque a medida correta não é do piso da escada da parte mais larga, como nós lemos, é da
A medida correta é do ponto mais estreito. Se o ponto mais estreito for isso aqui, eu vou descontar. Então, o nosso cliente, seu cliente construiu lá uma escada de 1,20, mas que agora, na prática, tem 1,10. Tá bom? Tem 1,10. E se tiver piso do outro lado, tem um bom senso do bombeiro, mas eu não quero que vocês contem com isso. Eu quero que vocês aprendam a fazer o que é o correto. Se tivermos um piso do outro lado com reboco, instalado ali com 1 centímetro, 2 centímetros, enfim, com algum erro, o bombeiro pode descontar também, deve. Ou seja, a gente vai ter aqui 10 centímetros comendo desse lado aqui pela sustentação da guarda que vai estar segurando o nosso corrimão aqui. O corrimão é de ambos os lados, tranquilo. E aqui nesse caso, e aqui nós temos aqui também um rodapé assentado com 1, 2 centímetros. Logo, o bombeiro vai poder descontar aqui, em vez de 1,10, 1,8. E aqui fica o nosso problema. Lembrando também, não podemos esquecer que aqui também tem que ser 1,20, tá, pessoal? Então, e aqui fica o nosso problema. Se eu tenho, o cliente construiu a escada, ele já constrói a escada 1,10, desculpa, 1,20 certinho. Aonde que ele vai fixar o guarda-corpo? Ele está ciente que é pelo lado de fora? Que ele deveria fazer essa fixação para que na parte de dentro ficasse apenas o corrimão até 10 centímetros avançando no espaço da escada. E é isso que eu quero que vocês se atentem na pré-fiscalização, passar um orçamento. Lá não adianta vocês conceberem isso depois, porque se isso aqui vai te gerar documento, porque vai te gerar um trabalho a mais para regularizar. Você já colocou o preço, você vai ter que negociar com o seu cliente isso depois. Por isso, o meu foco, eu falo para vocês, fazer projeto não é difícil. Fazer o cálculo hidráulico é a parte mais exata do nosso, que vocês vão aprender, porque é matemática, a parte da engenharia vai ser a matemática, é a parte mais fácil para vocês. Vocês podem fazer a mão, podem fazer a planilha, não tem problema, mas é fácil. O que eu quero é que vocês concebam isso, porque é esse tipo de detalhe que você tinha que ter visto na pré-vistoria para fazer o orçamento, para passar o orçamento para o teu cliente, e especificar com ele, conversar já com ele, fulano, vai funcionar assim, olha, a sua escada tem 1,10. A primeira coisa que vocês vão escutar é, mas sempre eu construir assim, nunca deu problema. Nunca deu problema, mas está fora da norma. O que eu estou querendo dizer é que está fora da norma. O bombeiro, se não cobrou, pode cobrar agora, pode cobrar na próxima, ou a fiscalização vir e cobrar. O que eu estou querendo te dizer é que vamos fechar um preço para regularizar desse jeito. Se eu tiver que entrar, fazer os próximos passos, fazer FAT, vou te cobrar mais tanto, argumenta isso com o bombeiro. Por isso que eu quero que vocês entendam. Vocês precisam argumenta isso com o teu cliente. Por isso que eu quero que vocês entendam o que precisa ser feito. Tá joia? Lembrando, Cláudio, ferrou, a minha escada tá desse jeito. O que eu faço para regularizar? Ela tem 1,8, era para ter 1,20, acabou. O cliente deixou 1,20 de escada, mas colocou o corrimão, colocou o guarda-corpo, diminuiu o espaço, colocou um reboco muito acentuado do outro lado. Um rodapé. E eu falo para você, tira o rodapé. Ah, mas não dá, o cliente não quer. Como que eu regularizo isso? Tem como dar o jeitinho do bombeiro passar? Não. Pode ser que o bombeiro passe, pode ser que ele equivoque, pode ser que ele não faça a vistoria, mas a responsabilidade é sua e do proprietário. Como você deve regularizar isso perante o corpo de bombeiro? Existe duas maneiras, basicamente, né? A primeira maneira é o bombeiro aceitando. Vamos falar 3 maneiras. A primeira maneira, então, é o bombeiro indo na vistoria, bombeiro aceitando, tá bom? Ele vai lá na vistoria e ele aceita. Eu quero que vocês entendam que isso não é direito adquirido. Se está errado e o vistoriante hoje passou, o próximo amanhã vai poder te comunicar. E eu quero que você tenha clareza para passar isso para o teu cliente, para na próxima renovação, quando ele for comunicado ou em uma vistoria que ele for multado, ele não te chame de incompetente, tá bom? Então o bombeiro, não é porque o bombeiro viu que está certo, não é que o bombeiro se equivocou ou fez a própria NT01, ela fala que a vistoria da primeira tem que ser completa, mas ele ainda pode se equivocar, mas pode ser feito por amostragem. Não é porque ele fez por amostragem e não verificou esse detalhe que tá certo. Eu sempre lembro vocês que direito administrativo não existe direito adquirido. Né? Você corrige e recorre caso você tenha prejuízo.
caso você ache que tenha prejuízo. Mas eu quero que vocês entendam isso. Primeiro, o bombeiro aceitando. Agora, a forma mais correta, que se você sabe que está errado, a sua função é fazer o certo, a forma correta. A segunda maneira é você documentando isso, fazendo uma FAT, formulário de atendimento técnico, e argumentando com o bombeiro, olha, lá tem assim, assim, assim. O bombeiro não tem obrigação nenhuma de aceitar. O comandante que vai julgar o tenente ou o capitão que vai julgar sua FAT, ou o sargento, não tem obrigação nenhuma de aceitar. Conforme eu mostrei para vocês na aula lá da hierarquia, de como funcionam as coisas no Corpo Bombeiro, que eu não inventei nada, é tudo o que está previsto nos pareceres, na portaria 03 de 2019, tá? Tem tudo isso lá, como funciona cada órgão do Corpo de Bombeiros, cada órgão dessa área de análise, né, e vistoria do Corpo de Bombeiro. Então, você vai fazer uma FAT e vai pedir para ele atender a IT 43. Você vai argumentar com ele e vai pedir para ele atender a IT 43. 43. O que é IT 43, Cláudio? A IT 43 é a IT que você vai fazer as adaptações técnicas, tá bom? É previsto, 43, não 34, desculpa. É previsto algumas adaptações técnicas, e a escada é uma delas, tá bom? Então, se eu tenho uma escada que era para ter 1,20 e ela tem 1,8, como que funciona? Eu aciono a IT 43 e eu calculo a população máxima. Normalmente eu construo a escada em função da minha população. Nessa situação, se a minha escada está errada, eu vou colocar a população, e é estrutural, eu não consigo desmanchar, eu vou colocar a população lá naquele local em função da largura da minha escada. Eu faço ao contrário, já tenho uma escada construída de 1,8, vou calcular qual é o máximo de população que eu vou colocar lá. E aí eu vou colocar as placas, vou sinalizar os degraus, vou fazer tudo que impede para mim a IT 43 e vou colocar a população máxima fixa lá. Porém, tem dois detalhes aqui muito importantes. A IT 43, nós vamos aplicar o fluxograma que é previsto nela, para saber se enquadra ou não na IT 43. Porém, tem dois itens que se vocês não querem ter dor de cabeça, ou melhor, se vocês querem aprovar mais rápido, ter certeza que o bombeiro vai aceitar, vocês precisam aprovar dois itens. O bombeiro não tem que adivinhar isso, é função sua, responsável técnico, sua, proprietário, provar isso para o bombeiro e não o contrário. Quais são isso? Quais são esses dois itens? O uso ou ocupação, tá? Mais a área e a altura. Eita. Osso aqui hoje. A altura. A área, o uso, a ocupação. Mas a área e a altura não pode ter aumentado, ou seja, não pode ter acontecido um aumento de área e não pode ter mudado o uso e ocupação. Se você tiver isso desde o início, e você precisa comprovar isso para o bombeiro, através de documentação, de fotos, serve documento do secretário de obra e sociedade, enfim, você precisa comprovar para o bombeiro que o uso não mudou, que a altura e a área construída permanecem a mesma. Você vai conseguir enquadrar na IT 43 e tem mais um segundo critério, né, para uso 43. Essa edificação precisa ser antes da publicação do decreto. Nosso decreto foi publicado dia 10 de dezembro, do Estado de São Paulo, né? Foi publicado dia 10 de dezembro de 2018. Logo, não é difícil de você comprovar isso. Edificações novas nesse problema, com esse tipo de problema, por exemplo, tem umas 3 aqui que os alunos me passaram, tem mais umas 2 aqui que o Ulisses está fazendo, inclusive eu vou usar de campo de estudo para vocês, vou usar de estudo, né, para mostrar para vocês nas aulas. Se a edificação nova foi construída errada, eu faço o mesmo procedimento, faço o projeto, medida real das escadas, solicito, e sendo comunicado na análise, ou se for aprovado na análise e a construção foi errada, sendo comunicado na vistoria, eu possivelmente vou ter que fazer uma comissão, seja CTO ou comissão de primeira instância, que é o que nós faríamos hoje, tá? Comissão técnica, vamos escrever, só abreviar, tá? Comissão técnica CTPI, tá? De primeira instância. Vamos argumentar. Cláudio, é possível? Na maior parte dos casos, sim. Você, responsável técnico, vai propor medidas adicionais para o Corpo de Bombeiro. Não é a comissão que vai falar assim, fulano, faz isso, isso, isso.
É sua função propor o máximo de compensação, de medidas adicionais, e caso o bombeiro acha, ele faz algum apontamento, mas não é função do bombeiro fazer o apontamento, é função o bombeiro dessa comissão apenas analisar o que você, responsável técnico, colocou lá, se é o suficiente ou não, para deferir ou indeferir a sua comissão, a comissão. Normalmente é possível, a gente começa limitando a população em cima, mas é um processo que não é tão rápido. Se você está fazendo um CSCB que era 7 dias, esse é um processo que já vai ali 4, 5, 6 meses ou mais, de acordo com a sua argumentação. Por isso eu falo para vocês, é muito importante sabermos o pilar 1, que é aprender a fazer projeto, seja no AutoCAD, no Revit, cálculo hidráulico, hidrante, mas isso não aprova o teu projeto. Aprovar o teu projeto, você precisa saber fazer projeto, dominar os procedimentos do Corpo de Bombeiro, e para o seu negócio prosperar, você precisa ter o primeiro pilar, que é ter cliente, aprender a captar cliente. Se você não unir essas 3 coisas, de ser um negócio de regulação de edificação, de licença do Corpo de Bombeiro, e dos demais órgãos também, vai quebrar. Você vai estar afadado a não ter um resultado expressivo. Ninguém vai bater na tua porta porque você comprou o curso A, curso B, o curso C. Eu termino esse vídeo falando, é muito importante. Esse material está de graça no estado de São, nas instituições técnicas de São Paulo. Muitas vezes falta esse tipo de entendimento, esse tipo de interpretação de quem já fez ou de quem tem um pouco mais de experiência de vocês. O bombeiro está lá para tirar as dúvidas de vocês também, porém ele é muito corrido. O bombeiro acha que vocês deveriam, acredito que vocês deveriam ter pedido na faculdade, na pós-graduação de vocês. Muitas vezes nós achamos que o bombeiro tem que nos ensinar, por isso que só fazemos o pedido e nem fazemos as medidas. Aí o bombeiro vai lá e nos comunica. Então, o que você, responsável técnico, tem que tomar cuidado quando você trabalha em cima do Comunix, que é, vou lá, isso é função do bombeiro fazer, ele que vai me orientar. Quando você preenche a sua responsabilidade técnica, por exemplo, para fazer um projeto que você preencheu, você mandou um projeto para lá, um RT de projeto. O que significa RT? Você colocou todas as medidas ou a maior parte das medidas de segurança de combate a incêndio naquele projeto. Se você mandou 100, o bombeiro poderia documentar isso aos órgãos competentes. Tá? A mesma coisa é a vistoria. Quando você emite um RT de instalação e manutenção dos equipamentos de combate a incêndio, o bombeiro vai lá, não tem um extintor instalado, e o bombeiro fala, ué, cadê os extintores? Gente, isso acontece corriqueiramente, alguns alunos meus me reportam isso. Ah, mas é função sua me ensinar. O bombeiro, não, cara, você já emitiu o RT. Essa RT significa que os equipamentos já estavam instalados. Então, tomem cuidado de você que quer trabalhar apenas em cima do Comunix do Corpo de Bombeiro, tá? É sua responsabilidade como responsável técnico, proprietário ou responsável pelo uso, saber e já proteger aquela edificação com essas medidas de combate a incêndio, com essas medidas de segurança de combate a incêndio. Maravilha? Bom demais falar com vocês. Milena, obrigado mais uma vez pela dúvida. Espero que tenha feito sentido para vocês. Concluindo, então, a medida do guarda-corpo, a medida da escada é a medida do ponto mais estreito. Se tem um rodapé com 4 centímetros de reboco lá, o bombeiro pode começar a medir. Ah, mas se ele medir daqui de cima dá 1,20, Cláudio. Mas o bombeiro pode e até deve, né, pela norma, medir do ponto mais estreito. Se tem aqui também uma guarda aqui, deve começar a medir a partir da guarda. Pessoal, isso aqui que eu estou falando é muito comum. Olha nas escadas que vocês vão ver que a escada é de 1,20, às vezes de mármore, material excelente, e a guarda, um guarda-corpo de inox revestido com vidro de segurança, bonitinho, começando na partida da escada. Isso está errado pela norma, porque se o bombeiro deduzir aqueles 4, 5 centímetros, não vai dar a largura mínima de 1,20, e aí para regularizar, ele deveria fazer um desses itens aqui abaixo. Combinado? Bom demais falar com vocês, e em breve a gente continua a nossa outra aula, e lá no grupo, vocês tendo dúvida, é só mandar que eu respondo vocês. Eu estou com uma facilidade muito boa agora, que é ter as minhas noites livres, levanto 2 horas da manhã, hoje já estava acordado, coluna dói. Então, podem estar mandando perguntas até de madrugada que eu vou estar respondendo vocês, e agora ficou muito bacana a minha vida, que eu consigo responder vocês de manhã, tarde e à noite. Antes eu não conseguia, né? Antes, alguns dias da minha semana, eu estava 100% ocupado. Agora não, agora eu tenho liberdade à noite,
tanto de madrugada, né? Porque eu já levanto por causa da minha dor na coluna, de madrugada, tenho na hora do almoço, eu vou conseguir responder tudo, vou ligar para minha esposa, eu vou responder todos os alunos, e também depois, à noite, às 19 horas, eu respondo todos vocês. Inclusive, agora eu tenho liberdade para passar a grade horária, que a Rosana está me apertando para organizar o curso para vocês, combinado? As aulas, né, do curso para vocês, as aulas ao vivo. Maravilha? Bom demais falar com vocês, pessoal. Até mais.